Meu nome é Daniela Pinheiro, sou diretora científica da Sociedade de Psicanálise de Brasília. É um prazer estar aqui hoje com vocês nesse evento na UDF, né, com a convite da professora Veridiana. Nós vamos falar hoje sobre cuidando da bipolaridade. E os componentes da mesa são Thiago Blanco, psiquiatra da infância e da adolescência da Escola Superior de Ciências da Saúde, a ESCS, e da Universidade Federal de São Paulo, onde ele dá um curso de especialização, né? E a Veridiana é psicanalista, membro associada da Sociedade de Psicanálise de Brasília, membro do Grupo Brasileiro Sandoferense, professora do curso de Psicologia do Centro Universitário DF. Então, a gente vai começar com a fala da Veridiana, depois vai passar para o Thiago, depois a gente abre para as perguntas, tá? Então, pode. Veridiana, você quer falar com ele? Oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada, Dani, pelo convite. É uma alegria estar novamente com você, Thiago. Que bom, né? Eu vou trazer algumas reflexões, né, sobre o filme, o documentário Camaleões, né, feito pela Camila Jaquiel. Se vocês não puderam assistir, eu acho que vale a pena, porque eu acho que é um recorte assim, possível para pensar essa questão. Então, vou trazer para vocês algumas reflexões. Então, vou lendo para também não me perder tanto, e a gente pode conversar, né, sobre essas questões depois. Bom, a Joana, que é a personagem principal do documentário, é uma jovem adulta que, ao escrever e ler as cartas para a avó Ditinha, ela revela a vida de 3 mulheres, né? A avó, a mãe e a filha, que é ela, né? Nos extremos das emoções, né? A experiência camaleônica da profunda depressão à euforia maníaca. A narrativa, então, desse documentário, né, é concomitantemente contada no diálogo com diversos escritores, poetas, artistas, né, que teriam tido esse diagnóstico de bipolaridade, né, de transtorno afetivo bipolar. Ela lembra, por exemplo, da Kate Emerson, do Van Gogh, da Virginia Woolf, da Sylvia Plath, do Robert Schumann, do Lord Byron, né? E tem um momento que ela cita também a Virginia Woolf, que ela diz assim: "Você sabe como sou um camaleão em minhas mudanças. Um dia sou um leopardo cheio de pintas, outro dia um rato. A oscilação entre sentimentos de grandiosidade, né, ligados à mania, e sentimentos de desvalorização e culpa associados à depressão. Em tempos de banalização de diagnósticos psiquiátricos em redes sociais, as alterações ou variações de humor tendem a ser diretamente relacionadas à bipolaridade. Penso aqui com vocês, né? Acho que o Thiago também vai poder trazer bem esse olhar da psiquiatria, que se a gente banaliza o diagnóstico, a gente banaliza também a experiência emocional e subjetiva que cada sujeito tem diante de um acontecimento. Assim, acho que não se trata tanto de produzir mais e mais diagnósticos, né? Claro que tem a sua função, mas eu imagino que a importância de pensar esse título que a Daniela trouxe, né, para a gente pensar a bipolaridade, cuidando da bipolaridade, tem a ver, né, com a construção de condições de cuidado que impeçam que o sofrimento ordinário da vida nos adoeça e cronifique. Então, essa cronificação também me parece presente na vida da Joana, que é esse documentário que vocês podem ver, chamado Camaleões, né? Então, acho que, né, do lugar que eu vou falar para vocês hoje, né, da psicanálise, ela descobre que para transformar esse pathos em vida, esse caminho é a escuta, né, que a gente chama da escuta psicanalítica, né? O Freud, se não me engano, no Mal-Estar da Civilização, ele vai dizer que um dos objetivos da análise é transformar a miséria neurótica em infelicidade comum, né?
Nesse sentido, eu acho que cuidar da bipolaridade se sustenta a partir não apenas da legitimação da existência de um sofrimento mental, mas também o seu tratamento, né? Lembro que foi a partir da escuta das histéricas, né, que Freud pôde inaugurar esse novo modo de tratar o sofrimento, né, e a subjetividade humana a partir da relação analista e analisando, né? E é interessante porque os sintomas, né, da histeria, final do século XIX, as paralisias, as cefalias, as contracturas motoras, né, musculares, né, as afonias, o que o Freud descobre, claro, junto com seus interlocutores da época, Charcot, Breuer, entre outros, é que aqueles sintomas não tinham uma origem orgânica, não podia ser explicado por uma disfunção orgânica, né? Então, essa explicação anatômica não explicava por que aqueles pacientes sofriam do que estavam sofrendo, né? Então, não era um fingimento, não era bruxaria, né? Não estava ligado a nenhum tipo de expressão demoníaca, né? O que o Freud descobre, e isso está lá nos estudos sobre a histeria, é que os sintomas tinham um sentido e um significado para o sujeito, que precisaria ser decifrado, escutado, investigado através do trabalho psicanalítico. Então, acho que queria trazer isso porque há uma invenção psicanalítica, né, que propõe, então, não só investigar esse psiquismo, como tratá-lo, né? Esse é o campo da atuação da psicanálise, né, que vai dando também notícias de um conhecimento do inconsciente, né, que determina, segundo a psicanálise, as nossas formas de ser e de sofrer num determinado tempo histórico, né? Eu gosto muito de uma psicanalista contemporânea, que é a Marion Binerbo. Ela está até com 3 livrinhos novos sobre o ateliê clínico, que ela realiza há muitos anos nessa articulação da clínica com a teoria. Ela traz uma clínica muito viva, né, e demonstra nesses livros dela a possibilidade de transformação que a psicanálise traz. Ela vai dizer assim: o inconsciente é uma cicatriz viva, é um passado que não passou, né, pois produz efeitos concretos em nossa vida. Então a psicanálise tem esse intuito de escutar essa dimensão. Eu queria dar um exemplo para que vocês, né, se aproximem um pouco do que é essa escuta, né? O Freud, por exemplo, quando ele começa a escutar os soldados, né, que voltavam da Primeira Guerra Mundial, né, depois dos sobreviventes do fronte, né, ele fez um esforço enorme também para demonstrar que esses pacientes, eles foram traumatizados pelas situações de extrema violência que eles viveram, né? Não se tratava de covardia, se tratava de uma experiência de uma atrocidade vivida, né? Então, a escuta desse sofrimento na época pôde reverter sintomas incapacitantes, né, porque havia esse reconhecimento do sofrimento, e isso interferia e muito na elaboração dos sintomas, né? Então, acho que um ponto para a gente pensar é isso: o que se faz, né, a partir dessa escuta, né? Eu acho que uma das questões é pensar que o trabalho da análise pode atuar, né, no que é da ordem do traumático, tentando, quiçá, simbolizar e representar essas experiências. Então, se isso não encontra elaboração, até a Minerva fala isso, ela diz assim: é como se esses restos do traumático, eles continuassem nos assombrar, né? Eles ficam ali, insistindo, né, e exigindo da gente novas defesas que vão consumindo cada vez mais a nossa energia psíquica e vai, obviamente, obstacularizando as nossas potencialidades, né, dentro da vida, claro, dentro dos nossos limites, né? Bom, estão me acompanhando? Tá tudo bem? Tá. Então, eu entendo que a psicanálise, ela aposta nessa feitura do trabalho psíquico. Portanto, a gente entende que o psiquismo não é um elemento dado, né, ele inato, ele é um elemento conquistado, né? Então, o trabalho psíquico, mental, ele exige tempo, ele exige um tempo de elaboração, que não é o tempo do relógio, né? E até lembrei
escrevendo essa reflexão do Antônio Cândido, né, que dizia que o tempo, né, eu falo isso para os meus alunos ali na supervisão, que o tempo não é dinheiro, o tempo é o tecido vivo das nossas vidas, né? Então ele é um elemento importantíssimo para a gente trabalhar, né? Então, dentro desse recorte, pensando sim, né, acho que o Thiago vai poder falar mais em relação a essa experiência dele com a questão do que a psiquiatria nomeia como transtorno afetivo bipolar, mas eu queria trazer a ideia de que a bipolaridade, se a gente pensar nos aspectos mais amplos também dos adoecimentos psíquicos, a psicanálise ela entende que todas essas formas de adoecimentos psíquicos, né, são formas subjetivas que o sujeito encontra de estar no mundo, né? São formas de ser, são formas de sofrer, né? São uma espécie de solução que o psiquismo encontra, né, diante de conflitos insuportáveis, né? Por isso que a gente sabe que para Freud o psiquismo é constituído a partir de defesas psíquicas, e isso é importante, né? Quer dizer, a gente se defende dessas experiências que podem vir de fora e de dentro, né? Que traumatizam o eu, né? O psiquismo tem a ver com a tentativa de dar vazão a essas experiências internas e externas que o sujeito vivencia, né? Então, se a gente pensa que na fase maníaca podemos encontrar um sujeito tentando negar ou afastar sentimentos de perda, luto, desamparo, né? E aí a gente vê na descrição mais sintomatológica do transtorno, né? Esses comportamentos grandiosos, impulsivos, né? E se na fase depressiva a gente percebe um estado de maior desvalorização e culpa, né? O que eu acho que é uma pergunta importante para a psicanálise é qual é a representação singular de cada uma dessas perdas, né, e culpas e separações traumáticas, o que isso tem, né, o que é singular para cada um de nós. Senão, eu entendo que o sujeito e a possibilidade de historicizar essas experiências da sua vida, elas desaparecem. O sujeito se torna um número, se torna uma estatística, e a gente perde a oportunidade de escutar essa história, né, tão potencialmente presente na vida do sujeito, né. Uma outra coisa, né, que também não me atrevo a entrar, porque é uma questão ligada à prescrição médica feita pelos psiquiatras, mas a gente sabe o quanto que a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria e outras áreas da saúde mental e da saúde, né, tem aí uma multidisciplinariedade, obrigada. Mas eu acho que a psicanálise ela tem uma outra perspectiva, né? Claro, né? Porque ela vai pensar mais essa psicodinâmica dos conflitos, mas acho que ela não elimina a efetividade da prescrição médica, né, medicamentosa, da atuação em determinados sofrimentos que podem auxiliar a vida desse sujeito, né? Mas eu não queria abrir mão do que é, por exemplo, o sintoma para Freud. O sintoma, né, por exemplo, se a gente pensa o texto de 1924, que se chama Neurose e Psicose, né, ele vai dizer os delírios presentes nas psicoses, ele vai falar, é uma tentativa de cura do sujeito de restabelecer seu vínculo com a realidade. É como se o delírio fosse um remendo, né, na fenda que acontece quando esse sujeito, por algum acontecimento insuportável, né, ele encontra nesse rompimento uma tentativa de sobrevivência, né? Então eu acho que é importante a gente não esquecer isso, né? Tem a Melanie Klein também, né, que é uma psicanalista muito importante do século XX, que introduz também a ideia de defesas maníacas, né, presentes, por exemplo, nessa manifestação da bipolaridade, onde o estado maníaco, né, é entendido como uma defesa, né, contra a depressão. Ela vai dizer que a mania é uma forma de negar a perda ou luto, uma tentativa de manter o senso de controle e onipotência sobre a realidade interna e externa, né? Então, mesmo que a gente tenha elementos, né, presentes na teoria e, obviamente, naquilo que a gente escuta na clínica, por exemplo, a mania, há uma idealização de si,
sentimentos de poder, controle sobre o mundo, se na depressão uma desvalorização radical, né, dessa impotência, dessa autorrecriminação e dessa incapacidade, eu acho que a escuta do analista é uma escuta muito singular. Né? Ele escuta o seu, né, o sujeito, né, do inconsciente. Né? A Nancy McWilliams, que é uma psicanalista americana, ela traz alguns elementos presentes na história de vida desses pacientes, né? E ela vai dizer de uma forma, né, obviamente tentando aí falar sobre isso de uma forma mais geral, mas ela vai dizer o quanto, por exemplo, né, na etiologia dessas pessoas hipomaníacas, por exemplo, acho que o Thiago vai depois talvez mostrar as diferenças de mania, hipomania, né, enfim, porque ela vai dizer o quanto esses sujeitos não tiveram oportunidade de processar emocionalmente as experiências traumáticas. Então fica aí uma grande experiência sem representação e sem simbolização, né? Então ela enfatiza algumas hipóteses de combinações, né, de separações traumáticas, de ambientes negligenciados. Isso pode, né, ter a origem aí também dessas formas de ser e de sofrer. Uma das questões que eu coloquei aqui né, mesmo se a gente imaginar nessas manifestações mais maníacas ou depressivas, eu acho que a questão é também como explicar a necessidade de uma defesa tão extrema como a negação, né? E aí o que eu estou construindo, né, é essa dificuldade de entrar em contato com a perda, com o luto, né? E isso tem efeitos na vida do sujeito, né? Então, acho que cuidar da bipolaridade, estou caminhando para o fim, eu acho que tem a ver com construir espaços emocionais possíveis para trabalhar as perdas, separações, né? Não elaboradas, né? Também para poder nomear e explorar os conteúdos desconhecidos, os conteúdos ameaçadores, as hipóteses catastróficas que obstacularizam as vias mais criativas de expandir, né? Uma das coisas que também me chamou a atenção no documentário é que a Joana, em determinado momento, ela diz para a avó assim: eu sei que foi estúpido parar de tomar remédios, né? A gente fica bem por causa do remédio e esquece que precisa dele. Aí ela fala: vó, não sei de onde você tira forças para ser tão disciplinada com o tratamento, né? Então, quer dizer, o filme, claro, é um recorte, a gente levanta algumas hipóteses, mas eu fiquei pensando, né? Então, quais são as condições? Por que essa avó, por alguma razão, teve condições de ter um tratamento e uma vida, né, mais possível? Não sei se eu vou dar spoiler, mas a mãe parece que não, né? E ela está nessa luta, tentando encontrar caminhos menos destrutivos e mais criativos na sua experiência de vida, né? Então, quais são os cuidados, né? Quais são as condições psíquicas presentes, quais são as condições ambientais? Tem um texto do Freud que ele vai dizer, né? Eu acho que é nesse Neurose e Psicose, mas ele vai dizer: por que determinadas pessoas vivem sérias experiências traumáticas e conseguem continuar de alguma forma mais ou menos satisfatoriamente a vida e por que outros não, né? Então isso, né, tem a ver também. O Boris Cyrulnik, né, é um psicanalista, médico, neurocientista. Ele é um presente até hoje, 90 e poucos anos, um grande cientista que pesquisa sobre isso, né? Bom, a subjetividade humana, me parece, né, carrega em si uma enorme complexidade. Portanto, parece-me importante a gente não enfatizar apenas reducionismos biológicos, nem reducionismos psicológicos, para entender esses adoecimentos mentais. Porque eu acho que isso reduz a capacidade de tratamento e escuta, né? Ainda que para a psicanálise, né, assim, a gente possa entender na medicina, né, enfim, em outras áreas da saúde mental, os determinantes genéticos, orgânicos, neuroquímicos, inatos, o que eu queria frisar a partir do meu lugar, né, de atuação, que é a psicanálise, que é o seguinte: a
Ainda que todos esses elementos possam estar presentes, elementos, né, inatos, constitucionais, sociais, relacionais, familiares, eu acho que para a psicanálise, a constituição desse psiquismo, né, dessas formas que a gente alcança de ser e de sofrer, elas são constitutivas da relação com o outro, né? Como é que a gente se relacionou, como é que foi a internalização da nossa história, dos nossos objetos primários, né? Com os nossos grupos, famílias, da sociedade em geral, né? Bom, agora mesmo vou terminar. Tá. Uma outra coisa que me chama a atenção no documentário, pensando esse sofrimento relacionado à bipolaridade, né, dessas oscilações que ela vive, tanto de depressões profundas e euforias, né, maníacas, é que para a psicanálise a gente encontra, né, numa análise aprofundada, sempre elementos traumáticos, né, do ponto de vista desses traumas originários, né. Então, acho que isso é uma importância. Na história de vida do sujeito, a gente encontra essas experiências, a gente dá espaço para que elas possam ser, então, elaboradas, né. A Denise Goldfagen, que é uma psicanalista aqui, né, brasileira, ela também muito estudiosa do Ferenc, ela vai dizer o seguinte, que os traumatismos que a gente vivencia, né, são vicissitudes do encontro, ou seja, eles são resultado do encontro com o outro, né, dos vínculos, das relações, né. Então, sofrer, né, é a dor de viver, né. Só sofre quem está vivo bastante para poder discernir entre as dores e as delícias de existir. Agora, o excesso do sofrimento está ligado a uma ameaça radical da existência, né? Como a gente vê nas experiências camaleônicas da bipolaridade, né? Eu me arrisco a dizer que se os traumatismos, né, eles são resultado do encontro com o outro, né, eu arrisco também a dizer que a cura, a transformação, possibilidades mais criativas também advêm da relação com o outro, né? Que mais? A psicanálise dá voz à palavra, mas não é a palavra por si só, é a palavra encarnada com os caminhos da experiência emocional, o que torna essa clínica viva dos afetos e não somente uma percepção cognitiva dos fatos de história do sujeito. Num livro que eu li recentemente, da Judith Herman, que se chama Trauma e Recuperação, ela vai dizer que a recuperação dessas experiências só podem ocorrer no contexto dos relacionamentos. Isso não acontece isoladamente. Nessas conexões renovadas com outras pessoas, o sujeito recria suas faculdades psíquicas, danificadas, deformadas pela experiência traumática, né? Freud nunca abandonou o conceito de pulsão de morte, de enfatizar a destrutividade presente no humano. Aliás, a gente está cotidianamente percebendo isso, não só na clínica, mas na vida em geral, na sociedade em geral, né? Mas acho que o papel do psicanalista também é construir caminhos a favor de Eros, da vida e da continuidade, né, que possa, então, dificultar o avanço da pulsão de morte, né? Bom, terminando agora mesmo, gente. Nos finais minutos do documentário, a Joana, ela refaz uma narrativa da mãe, a mãe da Joana. A mãe dizia assim, abre aspas, eu não sirvo para nada, sou uma medíocre, não fiz nada de relevante, fecha aspas. Acho que Joana, né, ela não seguiu esse caminho, pelo menos, né, no recorte do documentário, que é o caminho da autorrecriminação, do auto-ódio, tão presente nas depressões profundas, né? E uma das coisas interessantes é que ela, como ela dialoga com muitos poetas, escritores e artistas, ela reconhece o enorme sofrimento presente, né, vivido por esses artistas, escritores, quando ela menciona nas cartas, né, e como esses imperativos superegóicos são tão tirânicos, né. E aí ela depois diz assim, é isso, não farei nada de relevante mesmo. Não há uma obra de arte que valha uma vida desgraçada dessas.
fecha aspas. E depois ela diz: se sirvo para alguma coisa é para ter uma vida melhor. Bom, parece uma saída, né, pelo menos dentro da lógica do filme, não sei se isso de fato, né, é a história de vida real, mas se a gente tem esse recorte, eu acho que ela talvez mostre um pouco um recorte até os limites que a sublimação, né, quais são os limites que a sublimação tem em relação a dar razão a esses aspectos agressivos e desorganizadores da vida, né? E depois que eu vi o filme, eu lembrei de um livro que eu li o ano passado que se chama O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Não sei se vocês já leram. Ela traz uma frase da Virginia Woolf que é assim, que diz que a Virginia Woolf diz que quando se sofre de um transtorno mental, a primeira coisa arrancada de você é a palavra. Ainda, né, que a gente saiba que sempre vão existir restos, né, dessas experiências traumáticas, do inelutável, né, dessas experiências da ordem do representável, eu acho que a gente, enquanto psicanalista, a gente precisa dar dignidade ao sintoma e ao sofrimento do sujeito, legitimação a essa palavra, né, e escutá-la na sua dimensão singular e, claro, articuladas a um lugar e uma particularidade histórica, que com ternura, rigor e compromisso possamos reinventar a psicanálise cotidianamente e tentar construir junto ao nosso paciente um novo começo. Obrigada. Thiago. Eu quero cumprimentar a doutora Daniela, a professora e doutora Veridiana, que sempre é um prazer estar aqui falando junto mais uma vez. Quero cumprimentar a professora Miriam Rita, que está aqui nos assistindo, né? Acho que para os mais jovens aí, vocês estão tendo o preenchimento de compartilhar o espaço com uma das psicanalistas mais importantes da cidade, então, de fato, alguém que fez parte da minha formação pessoal, então tenho um enorme prazer e sinto muito prestigiado de tê-la na plateia. Veridiana fez uma fala assim, muito rica, né? E eu confesso que eu li esse último livro que você citou também, né? O Perigo de Estar Lúcida, e é um livro muito inspirador, porque ele vai falar sobre o processo criativo, né? Sobre o quanto é importante, o quanto a loucura faz parte da criatividade, e a associação com esse livro, que foi brilhante, assim, porque eu não tinha feito automaticamente, mas ele fala exatamente sobre, né, o que a gente está discutindo aqui hoje. Uma das coisas que eu queria conversar sobre a experiência do transtorno bipolar e, sobretudo, daquilo que nós chamamos de episódio maníaco ou hipomaníaco, no que a gente está vivendo com a criatividade, né? E como essas pessoas, e como essa experiência da expansão do eu torna o poder criativo mais aguçado. Eu, antes de vir para cá, estava no meu consultório e, por coincidência, eu atendi um garotinho de 16 anos que está em vigência do episódio hipomaníaco. E ele disse para mim, seja honesto comigo, como você acha que eu estou? Eu acho que você está ótimo, como você mesmo disse, mas você está no limite. Você quer dizer no limite da felicidade? E é exatamente esse o sentido de que o diagnóstico pode nos trazer e acabar limitando a experiência do paciente. É óbvio que Veridiana falou uma coisa que eu acho fantástico, que é a experiência ou o cuidado de não sermos reducionistas. E nós falamos muito no reducionismo médico e biológico e falamos pouco do reducionismo psicológico, que também pode nos afetar e afetar gravemente, porque a experiência, o dispositivo da psicologia, ele pode ser também iatrogênico, assim como a experiência médica também pode trazer essa experiência. Mas nessa perspectiva, a gente tem que entender de que quando digo o limite, né, da felicidade, não é que a
há limite para ser feliz, ou que nós tenhamos ou deveremos cercear a felicidade de qualquer pessoa, assim por diante. É que quando não há freio, quando não há limite, há prejuízo, há sofrimento, há exposição, há constrangimento. E nós vamos nomear esses episódios ou proporcionar intervenção para essas circunstâncias, sobretudo diagnóstico médico, somente e somente se aquela condição experimentada traz prejuízo e traz sofrimento para aquela pessoa. Porque senão não tem por que haver diagnóstico. Se não há consequências negativas, se não há risco, se não há comprometimento, eu estou falando de variação de normalidade. E não estou falando, né, de nunca poderia falar diagnóstico. E o diagnóstico é sempre reducionista. Não há como falar em diagnóstico sem limitar aquela experiência, aquele grupo de sintomas que se manifesta por aquele período de tempo e que nós vamos nomear daquela forma. Mas o diagnóstico nunca vai dizer sobre a pessoa. O diagnóstico nunca vai dizer quem são aquelas pessoas, a não ser por dizer que em algum momento da vida ela experimentou um grupo de manifestações que trouxeram prejuízos, trouxeram consequências, assim por diante. Acho interessante pensar que a complementariedade que a ciência contemporânea da saúde mental traz entre a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria está exatamente na perspectiva de que, do ponto de vista médico, nós usamos o recurso do diagnóstico, precisamos usá-lo, né, para o bem do paciente, da pessoa em sofrimento, né, mas ao médico, psiquiatra ou não psiquiatra, seja lá quem for esteja cuidando, não interessa a priori a compreensão da origem do conteúdo psicótico, que é o trabalho do psicólogo e do psicanalista, né? Ao psiquiatra cabe uma intervenção, porque nós sabemos que a psicose ela é neurotóxica. Ela causa morte dos neurônios, perda cognitiva de longo prazo, portanto, deixar as pessoas psicóticas pode trazer consequências muito graves para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, só resolver o sintoma do sujeito nunca vai lhe trazer uma experiência de cura. Se é que a gente possa falar em cura na saúde mental, a cura está depositada na psicologia, que é a experiência da compreensão daquele conteúdo manifesto pelo sujeito. Porque se todos nós ficarmos psicóticos aqui agora, cada um ficará psicótico com o seu próprio conteúdo. E é por isso que é tão gostoso ser psiquiatra, porque não há monotonia. E será gostoso, espero que seja gostoso para vocês também ser psicólogos ou psicólogas, porque nunca haverá monotonia. Porque de todos os pacientes com transtorno bipolar que vocês encontrarem, cada um vai manifestar o episódio maníaco, a psicose maníaca, com o conteúdo que o sujeito traz consigo mesmo, né? E isso é o processo terapêutico exigirá esse trabalho para essa compreensão e para que o sujeito consiga compreender lá no processo de que a experiência do tratamento medicamentoso pode ou não ser valioso ou não valioso. Quando eu estava me preparando para vir falar com vocês, eu não sabia que eu ia encontrar esse garoto hoje no consultório. Eu tinha pensado numa paciente que eu cuidei no hospital de base, onde eu trabalhei por muitos anos, por 10 anos, e era uma paciente que, né, convivia com transtorno bipolar, e ela falava algo que o Miguel me falou hoje no consultório. Miguel é um nome fictício, não é o nome do paciente. E ela me dizia, quando eu estou no episódio maníaco, ou quando eu estou na hipomania, é quando eu mais produzo. E eu produzo muito, eu sou muito criativa, eu faço coisas. Você não tem ideia do quanto é bom estar assim. E hoje, o Miguel falou a mesma coisa para mim. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. E eu tive vontade de deixá-lo viver os melhores dias da vida dele sem fazer intervenção.
O problema é que esses melhores dias da vida dele estão progredindo ao ponto de que ele não está dormindo mais, ao ponto de que ele está se expondo nas redes sociais, ele está programando atividades que vão ser divulgadas ou que vão ser filmadas e disponibilizadas ao vivo na internet, sem que a gente tenha um dado controle do que pode acontecer nesses momentos. Então isso acaba colocando um jovem de 16 anos numa condição muito arriscada. E aí eu tive que, obviamente, que intervir, mas intervir com delicadeza e com cuidado de dizer, tá tudo bem, eu quero. E ele disse, pela primeira vez na vida eu estou me sentindo uma pessoa popular. Um garoto inteligentíssimo, que eu sempre adorei, né, cuidar dele, eu cuido dele já há algum tempo. Ele nunca tinha manifestado nada relacionado ao transtorno bipolar. E ele sempre foi um garoto inteligentíssimo, mas muito reservado. Ele é o grupo dos nerds, dos geeks né, do ensino médio, né, que não são lá assim, tão bem vistos, assim, né? E aí agora ele é conhecido por a escola inteira, né? E ele está muito feliz com isso. E chamando a atenção, assim, é que é difícil para a gente lidar com essas experiências do paciente quando ele está nessa perspectiva tão vantajosa para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, ao entender que isso pode trazer consequências de longo prazo, a gente tem que mediar. Eu acho que o transtorno bipolar tem um pouco disso. O mais difícil é que a gente discriminar o que é diagnóstico e o que não é diagnóstico do transtorno bipolar. Porque quem de nós não oscila o humor? Quem de nós já não experimenta a euforia mediado por uso de alguma substância ou não? Né? Porque todos nós já, né, em algum momento já experimentamos essa euforia, essa euforização, seja porque ingeriu um pouquinho mais de álcool, ou simplesmente porque acordou mais animado mesmo. Ou mesmo pessoas que são hipertímicas, que são aquelas pessoas cheias de energia, que são pessoas, inclusive, que incomodam algumas outras, né? Esses dias eu ouvi isso, assim, nossa, eu acho tão chato gente que é feliz o dia inteiro, que todo dia dá bom dia e que todo dia está de bem com a vida. Isso não é impossível de acontecer. E eu disse, não, é possível acontecer sim. É possível e é necessário que a gente valide a experiência do diferente, porque ela constrói uma impressão ou um olhar diferente de como nós estamos medindo o mundo, né? Porque a tendência é que a gente meça o mundo pela nossa própria régua, obviamente, né? E ao mesmo tempo, quem não tem experiência de deprimir, de ficar triste, de ficar melancólico, de ficar sem energia, né? Então, o que a gente mais escuta no dia a dia, e eu tenho certeza que vocês escutam na vida de vocês, eu acho que eu sou um pouco bipolar, né? E que bom que nós sejamos um pouco bipolares, porque quem está na mesma linha do humor está adoecido. O humor não é linear, ele oscila para cima e para baixo, no mesmo dia, ao longo dos dias, ao longo dos meses, quiçá dos anos, e ao longo de uma vida inteira. O problema é quando essa oscilação ela vai muito, muito para cima e muito para baixo. Agora, falando de diagnóstico e uma perspectiva médica formal, de critério diagnóstico, ora, não se trata de transtorno bipolar aquele que oscila com frequência. O transtorno bipolar trata de pessoas que passam períodos com alterações de humor, para mais ou para menos. Para vocês terem uma ideia, se vocês consultarem o Manual Classificatório da Associação Americana de Psiquiatria, que é o famoso DSM-5, para a gente caracterizar um episódio maníaco, uma pessoa deve ter pelo menos uma semana de sintomas de grandiosidade, euforia, aumento de energia, a maior parte do dia, quase todos os dias, normalmente envolvendo experiências psicóticas grandiosas, que na nossa cultura muitas vezes está ligado ao conteúdo místico-religioso, uma perspectiva messiânica, né? E eu sou detentor de poder de curar as pessoas, né? De salvar o mundo, de salvar outras pessoas, uma coisa que extrapola. Não se trata de eu ser generoso, se
trata de eu pegar as pessoas que estão morando em situação de rua e levar para dentro da minha casa, né? E me colocar em risco, colocar a segurança de outras pessoas num lugar que não foi combinado com elas. Portanto, eu extrapolo os limites de tudo que eu posso imaginar. E mais ainda, né, uma coisa que é um marcador do transtorno bipolar, que no documentário não cita, mas que é importantíssimo, que é a erotização, a hipersexualidade que é própria da mania. Né? O sujeito no episódio maníaco, ele fica sedutor, né? Usa roupas excêntricas, né? Roupas muito, muito sensuais, tem contatos com múltiplos parceiros de forma descuidada, desprotegida, trazendo um risco muito grande para esse sujeito. Isso é episódio maníaco. O episódio maníaco é inesquecível. Quem já se deparou com alguém num episódio maníaco algum momento da vida, nunca mais esquecerá o que aquilo significa, porque traz, né, ele não passa despercebido. E obviamente, que traz né, quando o paciente melhora, a pessoa melhora, né, há um sofrimento muito grande em relação a isso, porque diferente lá dos esquizofrênicos, né, quando os esquizofrênicos melhoram na psiquiatria, o esquizofrênico nunca diz para você, nossa, tudo aquilo que eu vivi foi uma grande bobagem, né, aquilo tudo, né, como eu estava com a cabeça equivocada. O esquizofrênico nunca vai dizer isso para vocês, ele simplesmente vai dizer, quer saber, isso deixou de me afetar, deixaram de me perseguir, eu não quero mais falar sobre isso, eu quero seguir minha vida, eu quero fazer outras coisas. A pessoa com transtorno bipolar não, ela olha para trás e ela comprou várias coisas de forma equivocada, tem que devolver os móveis lá nas Casas Bahia, tem que devolver os carros que comprou, um carro para cada filho, tem que voltar no trabalho ou na faculdade e lidar com as pessoas que ela pode ter sido invasiva, ou pode ter tido algum tipo de assédio, alguma coisa nesse sentido, de forma não intencional, mas que pode acontecer e trazer um prejuízo e uma vergonha muito grande para esse sujeito. E a depressão no transtorno bipolar é uma depressão grave, uma depressão arrastada, uma depressão difícil. O paciente demora, a gente tem 3 coisas que caracterizam a depressão no transtorno bipolar, que no filme fica muito nítido quando há a representação da depressão, que é uma depressão muito intensa e ela é mediada por uma grande impulsividade, o que implica dizer que a impulsividade está junto, né, está muito frequente, junto com uma irritabilidade muito grande, então uma pessoa que fica muito irritada, e junto com e o terceiro elemento é uma refratariedade. Vejam que esse paciente com uma depressão bipolar, ele é uma bomba relógio para suicídio, porque eu tenho uma pessoa que se irrita com facilidade, que toma atitudes pouco pensadas e que não melhora, que demora para melhorar, né? Pelo menos do ponto de vista medicamentoso, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente acabou de passar aí pelo mês de conscientização do suicídio, que foi o mês de setembro, né, que a gente está lutando um pouco contra essa história do Setembro Amarelo, porque não é só para falar de suicídio em setembro, é para falar sobre isso o ano inteiro, né, mas ao mesmo tempo, os pacientes com transtorno bipolar têm um risco muito maior de cometerem suicídio ou de tentarem suicídio do que os pacientes com depressões não bipolares. É que a quantidade de pessoas que têm depressões assim ditas unipolares é tão maior que em números absolutos eles superam os pacientes bipolares, mas proporcionalmente o paciente bipolar tem um risco muito maior de cometer suicídio. E aí essa fala da Joana, que é essa personagem do documentário, que diz essa vida, né, nada justifica, né, essa vida precaríssima, né, que é do paciente bipolar, provavelmente tem a ver com essas duas condições. O quanto o constrangimento que a mania traz para o sujeito e o quanto a depressão gasta de tempo de vida desse sujeito. Porque a depressão bipolar, como ela demora para recuperar, são semanas, talvez meses que o paciente perde e se torna incapaz de produzir. É uma depressão que o sujeito fica acamado, não consegue levantar, né?
A boa notícia é que o transtorno bipolar, do ponto de vista médico, o tratamento é suficiente e capaz de resgatar a funcionalidade do sujeito plenamente. E isso a gente vê mesmo. Uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela pode levar uma vida absolutamente normal. E levará uma vida absolutamente normal. Desde que ela consiga manter o uso adequado do tratamento. E esse é o maior desafio da pessoa com transtorno bipolar. Manter a regularidade do uso da medicação que a avó de Joana conseguia e que ela não consegue. Porque o tratamento, ele implica em efeitos colaterais, ou mesmo a chatice que é tomar remédio todos os dias. Quem dirá uma substância, um comprimido que diz para você todos os dias que você é imperfeito? Se esse lugar do diagnóstico não for trabalhado adequadamente, uma perspectiva de que ter um diagnóstico em saúde mental não significa dizer que você é desqualificado, ou que você é pior, ou que você precisa de muletas. Né? Hoje eu ouvi isso de uma estudante lá no hospital de base, no ambulatório. Disse, não, mas a paciente, né, usa de várias muletas, etc. Opa, peraí. Vamos melhorar a linguagem, porque quando a gente usa essas terminologias que são estigmatizantes, a gente acaba desinvalidando o sofrimento do outro. Nós todos podemos usar vários instrumentos para justificar os nossos comportamentos. E faremos mesmo, porque manipular faz parte da experiência humana mesmo. A gente está sempre manipulando os ambientes, os recursos. Manipulação não tem a ver com perversão, não é isso? Daniela e os psicanalistas que estão aqui junto comigo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o diagnóstico precisa ser trabalhado, e aí não se trata apenas da gente fazer isso no contexto clínico dos nossos consultórios, mas fazer isso na vida, fazer isso com as pessoas que estão aí fora, na medida em que a gente não desqualifica a experiência ou a condição de ser portador de transtorno mental, seja nos nossos familiares, seja nos nossos colegas, seja nós mesmos, né? E sobretudo os nossos pacientes. E não achem que o fato de estar vinculado à saúde mental nos destitui de um lugar estigmatizador ou de um lugar violento. Pelo contrário, né? Eu tive a oportunidade de orientar um estudo no hospital de base há alguns anos, que pesquisou entre profissionais de saúde mental, profissionais de nível superior, qual era o grau de estigmatização entre pessoas com transtorno mental, e curiosamente, os psicólogos não estavam tão assim protegidos, não. Os médicos, nem se fala, né? Porque os médicos, né, para eles, resolveu e saiu. Quem mais tinha estigmatização em relação ao transtorno mental na saúde foram os enfermeiros, de nível superior. Mas mesmo, até os assistentes sociais tinham algum grau de estigmatização. As perguntas eram mais ou menos assim, para vocês pensarem. Era uma vinheta de uma pessoa que tinha um quadro de esquizofrenia ou um transtorno bipolar, mas que estava tratado. Estava tratado e a vinheta descrevia o sintoma do paciente, dizia, essa pessoa está tratando, está usando medicação, e assim por diante. E a pessoa perguntava assim, escuta, você ficaria preocupado ou incomodado se uma pessoa como essa comprasse uma casa vizinha à sua? Você acredita que uma pessoa que tem essa experiência pode votar de forma livre? Você deixaria o seu filho aos cuidados de uma pessoa com essas características enquanto babá, numa noite que você precisa sair com o seu cônjuge para se divertir? Você deixaria o seu filho casar-se com uma pessoa sabidamente portadora de transtorno bipolar ou de esquizofrenia? Essas perguntas vale a pena ficar para vocês, né? Porque que muitas vezes as pessoas dizem, não, está tudo bem, essas pessoas podem votar, elas podem viver, mas não, casar com meu filho não. E eu me casar com uma pessoa bipolar, talvez não.
ficar com meu filho. Filho é a coisa mais preciosa que eu tenho. Será que essa pessoa não é arriscada? Será que ela não vai implicar algum risco para meu filho à noite? Bem, isso tem a ver com estigmatização. E o que mais as pessoas bipolares reclamam, se queixam na clínica, é com a estigmatização. É com o efeito de uma internação. Imaginem vocês o quanto uma internação é estigmatizante, uma internação psiquiátrica é estigmatizante. É uma marca indelével para o sujeito. Ele vai levar isso para sempre. Por isso que internações devem ser evitadas o máximo possível. Recursos de cerceamento da liberdade do outro devem ser recursos de exceção absoluta. E é por isso que nós estamos lutando de forma aguerrida e difícil para fechar o manicômio aqui em Brasília. Até hoje Brasília tem um hospital psiquiátrico que não é para existir. Não deve, existir esse lugar que cerceia a liberdade do outro, que estigmatiza o outro. Né? Mas isso está sendo difícil, difícil. Estou dizendo que eu estou trabalhando na Secretaria de Saúde, lá na Diretoria de Saúde Mental, e a resistência é enorme. Né? Mas nós temos que entender que o nosso trabalho é de proteger o sujeito e de cuidar dele. A pessoa bipolar que se interna algum dia, ela vai ficar com essa marca. Então nós devemos poupá-la ao máximo possível. Como é que a gente faz isso? Cuidando das pessoas, cuidando precocemente, identificando sinais precoces de que ela possa descompensar. E eu vou dar uma dica para vocês que são jovens, estão começando. Para o transtorno bipolar, ou para a psiquiatria de maneira geral, a febre da psiquiatria é a insônia. Então, pacientes bipolares, ou pessoas que têm transtorno bipolar, que começam a não dormir à noite, acionem o sinal de alerta. Porque isso pode ser um sinal de que esse sujeito já está entrando num episódio maníaco, num episódio depressivo. Ou a privação de sono, que pode ser um grande disparador para que essa pessoa venha a descompensar. Do ponto de vista médico, e vocês como psicólogos e psicólogas, o nosso papel conjunto é de trabalhar para que essas pessoas tenham a sua identidade e os seus direitos assegurados, que elas sejam vistas como pessoas que não são incapazes ou menos capazes do que outras, lutando, fazendo um movimento ativo contra a estigmatização de pessoas que têm transtorno mental, sobretudo as pessoas que têm transtorno bipolar. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. E só fazendo o alinhamento com o filme, eu acho que tem um pouco a ver com isso que me chamou um pouco a atenção no final, talvez uma perspectiva um pouco angustiada da personagem em ter que conviver com isso. Claro que ninguém faz um ode ao diagnóstico e ninguém tem orgulho de ter um diagnóstico. Todas as vezes que eu vejo esses movimentos, orgulho de ser isso, orgulho de ser aquilo, não há orgulho no diagnóstico, mas há respeito ao diagnóstico e, sobretudo, um movimento de autocompaixão mesmo, de aceitação de que o diagnóstico fala algo sobre mim, não diz tudo ao meu respeito e que pressupõe que eu pertenceria a uma minoria, mas pertencer a uma minoria não precisa necessariamente ser alguma coisa catastrófica ou alguma coisa violenta. E o nosso lugar, de formadores de opinião e assim por diante, é de proteger os mais vulneráveis. E as pessoas bipolares que têm transtorno bipolar, sem dúvida nenhuma, são pessoas mais vulneráveis, que precisarão de nosso suporte e aí do apoio da psiquiatria, porque essas pessoas, elas, infelizmente, elas não poderão ficar sem o suporte medicamentoso. Eu adoraria dizer que sim, que essas pessoas não precisariam de medicação. No transtorno bipolar isso não é verdade, é uma doença crônica, incurável do ponto de vista médico, então alguém que vai precisar usar medicação, mas ao mesmo tempo ela vai levar uma vida absolutamente como as outras pessoas.
e conduzir a sua vida, ter os seus projetos, fazer os seus planos e fazer o que quiser. E eu acho que essa é a grande questão. E nós estamos juntos. E qualquer um de nós, em qualquer momento, poderá adoecer também. E a gente precisa estar tranquilo em relação a isso, que isso também não nos coloca num lugar de desqualificação. Como é que está meu tempo? Meu tempo já se esgotou? Já há um tempinho. Oi? Já deu? Então, espero que eu tenha contribuído com vocês nessa experiência com as pessoas que têm transtorno bipolar e dizer para vocês que a gente vai estar junto. E mais uma vez reforçar que a medicina e a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise não são áreas que contrastam, são áreas que se somam. Essa é a perspectiva contemporânea do cuidado em saúde mental, porque se a gente se separar, quem sai perdendo são as pessoas que sofrem. A gente tem que estar junto para cuidar melhor de todo mundo, das pessoas que precisam da gente. Pode entrar na área, quem quiser fazer perguntas, quiser o microfone, quiser tentar falar, acho que dá para ouvir. Excelente as falas, né? Tanto do Thiago quanto da Beridiana. Vocês assistiram o filme? Não, eu assisti hoje. Ah, assistiu? Acho que estão tímidos. Se eu passar, Beridiana, você quer fazer comentários sobre o que o Thiago falou? Então, acho que até a Miriam, o Thiago fez uma referência do percurso dessa família na formação dele. Acho que o Thiago ele traz esse olhar da psicodinâmica também, dos transtornos mentais. A gente pode pensar assim. Acho que ele tem essa sensibilidade de escuta desses pacientes que sofrem e entendem essa relação tão potente que pode existir entre a psiquiatria e a psicologia e a psicanálise. Então, acho que você traz, Thiago, a questão do reducionismo, porque eu acho que ele, não só o reducionismo biológico, ou o reducionismo psicológico, reduz mesmo nosso campo de atuação. Então, acho que nisso essas áreas do saber contribuem para que esse sujeito possa ser cuidado. Então, acho que o título que a Dani trouxe, de Cuidando da Bipolaridade, eu acho que é isso, é um trabalho, não é um trabalho isolado. E aí não só dos profissionais da área de saúde mental, mas acho que da sociedade, das famílias, dos grupos, dos amigos. Acho que essa rede de apoio é constitutiva desse olhar do outro. Então, isso é uma questão. Eu cada vez mais, hoje em dia, me sinto das ciências humanas, sabia? Por isso que quando eu vejo a psicologia flertando com a saúde, com as ciências biológicas, eu falo, não, fique nas ciências humanas mesmo. Assim, vai ser melhor. Porque ser bom para escritor é a coisa mais simples do mundo. Ser bom psiquiatra não é ser bom para escritor, é muito além disso. E o meu, sem dúvida nenhuma, a minha qualificação técnica como psiquiatra, ela foi forjada na psicologia. Lá quando eu tive a oportunidade de estudar psicanálise com a doutora Miriam, quando eu tive a oportunidade de estudar terapia cognitivo-comportamental, quando eu tive a oportunidade de avançar em outras áreas do saber da psicologia que me ajudam não a ocupar o lugar do terapeuta, porque não me sinto apto a isso, eu exigiria uma dedicação muito maior, mas sobretudo para compreender o sujeito no seu contexto, porque senão a gente se torna alguém que faz checklist de sintomas e se torna alguém que reproduz a prescrição medicamentosa de uma maneira automatizada. E aí, sem dúvida nenhuma, talvez alguns de vocês possam ter tido experiências negativas com profissionais da psiquiatria,
né? Sejam como pessoas que procuram cuidado, sejam como cuidadores que compartilham o cuidado com psiquiatras, né? E esses colegas, eu ouso dizer que eles podem ser bons prescritores, não exatamente bons psiquiatras, porque a psiquiatria é a área da medicina que tem uma intersecção entre as ciências biológicas e as ciências humanas. Eu digo para os meus alunos, se você pretende ser psiquiatra, você prepare-se para consumir literatura das ciências humanas, porque senão eu vou fingir que não te conheço, eu vou negar que você foi meu aluno, né? Mas eu acho que é um pouco disso. Eu acho que ainda assim, só para complementar um pouco, eu acho que talvez eu queria ouvir Veridiana nesse sentido. O transtorno bipolar, que eu vejo, é uma questão muito ligada à questão da relação com os pais, porque eu acho que a hereditariedade é uma coisa muito marcante na bipolaridade, né? E essa relação tanto da culpa de transferir esse gene ou essa doença para os filhos, e aí eu vejo isso às vezes, né, nas mães dos meus pacientes, né? Sabe que essa doença veio de mim, né? Eu também sou bipolar, quando criança, na adolescência, eu também sou bipolar, então eu que fui responsável por isso, né? Ao mesmo tempo, a pessoa que tem olhando para trás e dizendo, né, e agora, o que eu faço com isso que vem dos meus pais, porque de fato o maior risco do transtorno bipolar é a história familiar positiva, né? Eu queria saber de você, na psicanálise, como é que vocês percebem isso e podem ajudar o paciente nessa perspectiva, que para mim, na minha clínica, é um pouco angustiante. O que me ocorre agora é que essa questão da hereditariedade, né, acho que é mais de 90%, não é, Thiago? Tem algo, né? E eu acho que, seja na questão dessa responsabilização, né, eu acho que o trabalho analítico ele vai fazer esse percurso do que esse sujeito vai poder criar a partir dessa história, né? Então, a partir desse lugar familiar, dessas relações, né, que ele vai constituindo na história de vida. Então, não para eliminar a história, né, mas para historicizar esse lugar subjetivo dentro de uma família e quais são as possibilidades que esse sujeito vai poder criar, né? E eu acho que dentro dos limites também, né? Porque eu acho que aquilo que a gente pode construir numa análise é dentro de possibilidades, mas de limites também, né? Então eu acho que a análise dá a oportunidade da gente historicizar isso, né? Se implicar, né, com essa história e poder se reconhecer nela, né? Porque eu acho que esse lugar de culpabilização ele é muito precário, né? Também, né? Então acho que é de uma outra ordem mesmo e isso contribui, por isso que não sei como é que você percebe os pacientes né, que têm uma adaptabilidade muito boa com as medicações. Você diz que são pessoas que podem viver muito bem a vida. Qual, por exemplo, os efeitos de processos terapêuticos, analíticos na vida desse sujeito, né? A gente vê na clínica né, assim, a possibilidade de transformação que uma análise dá e, claro, também dentro dos limites e das possibilidades de cada sujeito, né? Mas eu vejo, né, a pergunta aí a gente já bate bola, eu pergunto e respondo. Mas quais são, né? Porque você disse, a medicação é fundamental, né, nesses casos, o que você percebe é que de fato isso traz os benefícios, né, de viver uma vida melhor, né? Como a Joana no filme, né, uma vida desgraçada, ela diz, ela nomeia dessa forma, né? Então ela perde a mãe por autoextermínio, né? A avó consegue conviver bem, ela se pergunta, mas como você consegue, né? Então qual o papel também, pela visão dos psiquiatras, que a psicologia e a psicanálise têm nesses tratamentos, a curto, médio e longo prazo, né? A minha impressão é que esse sujeito ele vai se tornando também mais consciente de si, ele vai se percebendo mais também nessas oscilações que a vida traz também. Eu fico sempre... o que mais me angustia é ver uma adolescente ou alguém jovem que dizem
diz, quando recebe o diagnóstico, e olha e diz assim, mas a minha mãe também, assim, e ela não foi uma mãe tão boa, ela não conseguiu ser, porque talvez não tenha recebido o diagnóstico, não tenha tido acesso ao tratamento no passado, e será que eu vou reproduzir isso, né? Eu não gostaria de ser como ela. E isso é muito doloroso ouvir, né? Assim, por isso que eu acho que o papel do trabalho analítico nesse sentido é de revisitar essa experiência da mãe, da relação, dessa imaginética mesmo, né? Especular que se faz com os pais, enfim. Eu acho que isso é super importante. E eu acho que assim, uma grande expectativa que nós, enquanto médicos, temos em relação aos processos terapêuticos com os pacientes bipolares, sem dúvida nenhuma está na adesão, né? Porque a adesão não se trata simplesmente de convencer o paciente a tomar o remédio, significa dele aceitar a sua condição, dele entender aquilo como alguma coisa que faz parte de si e que não é um problema, não precisa ser um problema, é uma questão sempre, mas não precisa ser um problema, né? E aí o processo terapêutico, na expectativa médica, ele passa muito por isso. Eu concordo com você, eu acho que a maturidade, à medida que o tempo vai passando, os pacientes eles vão ficando mais maduros mesmo com a própria doença e assim por diante, mas às vezes a custas de longos períodos de oscilação e de muito sofrimento mesmo, né? E de novo nessa coisa da hereditariedade, o que eu vejo às vezes, recentemente eu estava atendendo um garoto, não é um diagnóstico de transtorno bipolar, mas o pai tem diagnóstico de transtorno bipolar, eu não conheço, portanto é uma referência só, e ele falava isso assim, a última coisa que eu quero na vida é ser igual a ele. E isso soa muito difícil, porque eu não sei qual vai ser o futuro dele. Ele é muito jovem, o garoto tem 13 anos, o transtorno bipolar começa mais tarde. Talvez ele tenha mesmo, e como que a gente vai poder trabalhar isso e ir trabalhando ao longo do tempo do processo? As medicações e a dificuldade que a gente tem, aí a parte médica mesmo, que a dificuldade das medicações é que elas têm efeitos colaterais que são difíceis de lidar mesmo. Os estadores de humor, eles aumentam o apetite, então eles provocam um ganho de peso, eventualmente provocam uma oleosidade da pele, portanto, a pele fica mais acneica, são medicações que podem dar sono em alguns momentos, são medicações que precisam fazer um controle laboratorial regular, então precisa ficar fazendo coleta de sangue regularmente. Então, assim, não é uma doença, é uma condição que permite o resgate de funcionamento ótimo, a custas de alguns desafios, né? Como a maioria das medicações. Mas, por exemplo, no transtorno depressivo é muito melhor, né? Porque os antidepressivos eles trazem poucos efeitos colaterais, né? Então, os pacientes tomam antidepressivo, os antidepressivos mais modernos, nem percebem que estão tomando antidepressivo, mas o estador de humor não. Alguém que tem esse nível de humor, ele vai sentir que está tomando aquela medicação para os efeitos colaterais que a medicação vai implicar. E fora isso que eu disse, né, o simbólico, né, por trás do comprimido, né, de pegar todo dia o comprimido ele está te lembrando todos os dias que você tem uma doença. E isso pode ser cruel, dependendo da doença que o sujeito tem. Se a doença for muito estigmatizadora, e para algumas pessoas ter um transtorno mental, é muito estigmatizante mesmo. Né? Então, eu acho que alguém que não faz um processo, não está vinculado a um processo terapêutico, seja na psicanálise, seja em outras linhas, vai sofrer muito com isso, muito mais, e a chance de repercussões negativas ou de tratamentos menos eficientes, maiores períodos de prejuízo é muito significativamente maior. O autoconhecimento, né, que a análise traz também, né, acho que vai possibilitar uma adesão melhor, né? Eu fico pensando que o fato, assim, além da hereditariedade, o fato de ter pais bipolares, quer dizer, são pais que em algum momento da vida tiveram crises e podem não ter sido
dados cuidados mais adequados, né? Então você pode ter mais situações traumáticas também. Então acho que vão se somando uma série de coisas, né? Quem pediu a palavra? Quando a professora Veridiana estava falando e o professor já respondeu um pouquinho o que eu iria comentar, não é só que, obrigado, que parece que no bate-bola entre psicologia, psicanálise e psiquiatria, o dado de que o professor contemplou é que na clínica se ajuda a simbolizar muito a atuação do remédio no corpo, né, que realmente não parece muito confortável, porque os remédios psiquiátricos não são igual um remédio ortopédico, coisa e tal, né? É nesse sentido. Acho que nesse caso específico, esse trabalho é importante colaborativo, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, não que seja papel do psicólogo reforçar a importância do tratamento médico, mas que é um trabalho muito colaborativo mesmo, nesse sentido. E você tem razão. As medicações psiquiátricas, ditas assim, psiquiátricas, ou principalmente os neurolépticos, né? Os antipsicóticos, eles são mais desafiadores mesmo, a gente precisa reconhecer. Por mais que a indústria farmacêutica faz um alto investimento para medicações com menos efeitos colaterais, né? Porque a indústria farmacêutica, medicações psiquiátricas são o que eles mais querem, né? Imagine uma doença que você recebe diagnóstico aos 18 anos e vai precisar usar a vida inteira, que é coisa melhor para a indústria do que a mensalidade, né? E é exatamente isso que a indústria acaba sendo. Mas infelizmente para algumas doenças... Para 30 dias, remédios a 1.000 e pouco a caixinha. Existem medicações que são caras a esse nível mesmo, né? Então, essa é uma questão também, né? De o quanto a gente vai trabalhando com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a boa notícia é essa, que assim, o tratamento é eficaz. Né? Diferente lá se a gente comparar com pacientes com esquizofrenia ou mesmo transtorno de personalidade borderline, por exemplo, né? São condições para as quais os tratamentos, eles são, pelo menos tratamento medicamentoso, eles são muito precários. Né? E uma vez que, né, no esquizofrenia, por exemplo, uma vez que o paciente tem um diagnóstico, ele é uma fratura definitiva, né, no pensamento, né, pelo próprio nome da doença, né, esquizofrenia, né, uma ruptura do pensamento. Né? Então esse paciente ele vai acabar não melhorando. O bipolar não, o bipolar, a pessoa com transtorno bipolar volta ao seu funcionamento habitual e consegue. Né? Quantos colegas médicos eu não tenho que têm transtorno bipolar e que levam trabalho. A única coisa que eles têm restrição é trabalho de turno, então não pode dar plantão. Porque se ficar acordado durante a noite, ter privação de sono, a chance de ter um desequilíbrio é muito grande. Mas funcionam bem. Então, as pessoas com transtorno bipolar, elas estão por aí. Elas estão aqui, entre nós, né? Vivendo normalmente. Né? Eu digo para as pessoas assim, fale só para quem você precisa falar. Não precisa falar para todo mundo que você tem transtorno bipolar. Ninguém precisa colocar na sua testa ou levantar uma bandeira. Não é uma militância que tem que se fazer. Não existe esse eu e ele, não parece existe, que Freud, exatamente, porque qualquer um de nós está vulnerável a qualquer momento. que é a projeção dentro da gente. Exatamente, então eu acho que é nesse sentido mesmo. Obrigado pelo comentário nesse sentido. Então, só para concluir, eu acho que é nesse sentido. E eu queria, para concluir isso, eu queria só te informar, Veridiana, que quando eu avisei que eu estava vindo para cá, todos os meus comentários foram: a professora Veridiana já foi minha professora e eu adoro ela. Então, assim, de todos os comentários nas redes sociais que eu tive, foram todos: ela é incrível. Eu disse: eu preciso concordar. Obrigada, É só um comentário mesmo. O doutor Thiago estava falando da questão da medicação, né?
E por isso que eu acredito que a psicologia é fundamental também na questão da intervenção ali junto com a medicação, porque a pessoa ela fica na cabeça, né, que ela depende daquele remédio e tudo. Então, quando é acompanhado com a intervenção psicológica, tem-se o resultado melhor no sentido do acompanhamento ali, da pessoa não ficar sujeita naquela questão de eu dependo disso, mas modelar esse pensamento, sabe? Tratar esse pensamento, reconfigurar, ressignificar, sabe? E acredito que por isso que é bom casar a psiquiatria, a intervenção medicamentosa com a psicologia, né? Com a terapia. Eu também acho, mas eu tenho uma provocação a fazer a vocês, psicólogos e psicólogas. Concordo integralmente. O melhor dos mundos é esse. Agora, como fazer isso no SUS? Porque o tratamento da psicologia, o tratamento da psicologia é muito caro. Se você imaginar que você vai ter que ter um profissional de nível superior dedicado a um único paciente durante 50 minutos, pelo menos, uma vez por semana, por um tempo que você não consegue dizer exatamente quanto tempo será, se torna um tratamento extremamente oneroso. E ainda que o SUS contratasse todos os psicólogos formados nesse país hoje, não haveria psicólogo suficiente para todo mundo que se beneficiaria de psicoterapia. Então, nós não temos nem quantidade profissional suficiente, muito menos recursos financeiros, porque o dinheiro é finito. Portanto, o grande desafio de vocês da psicologia vai ser desenvolver técnicas que consigam absorver essa demanda de maneira coletiva ou individual, mas de uma maneira que seja acessível ao SUS, que hoje não é. O nosso grande problema no SUS hoje é que medica-se muito mais do que precisa, porque não há outro recurso que não seja a medicação. Isso para tudo, para as pessoas. E as pessoas pobres entram em crise mais, internam mais, porque elas não têm exatamente o recurso de psicoterapia. E aí, a internação, o sistema da liberdade, o hospital psiquiátrico se torna um lugar de pessoas pobres, de miseráveis. Né? E isso é uma violência social. Né? O não acesso à psicologia, ou o não desenvolvimento de tecnologia da psicologia que atenda às demandas do SUS, é uma responsabilidade que eu estou colocando no colo de vocês, enquanto Conselho de Psicologia, Sociedade de Psicanálise, sejam criativos, vão atrás de novas fórmulas, porque elas são absolutamente necessárias. Como fazer isso de uma forma ética, fazer uma coisa coletiva. Assim, eu acho que o desafio maior é esse, né? Essa é a pergunta de milhões, né? Essa é a pergunta de milhões. Porque é um grande desafio. Se a gente falar de psicanálise, a psicanálise tem uma técnica, e que eu nem vou usar discutir, porque tem processos que são bem delimitados, bem definidos, que se você fugir daquilo, você está fugindo do que se propõe aquela estratégia ou aquele recurso, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu olho como gestor, eu preciso achar estratégias que sejam, que tenham eficácia, né? Custo-benefício, né? Que dê conta de tudo isso, porque se for esperar a terapia individual no SUS, provavelmente a gente não vai conseguir mesmo. Então, essa é uma pergunta que eu estou colocando para vocês, porque a solução não é simples. É aquela velha frase, né? Para todo problema complexo, tem sempre uma solução simples que está equivocada. Né? E todas as vezes que as pessoas querem dar uma solução simples para isso, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o grande desafio do SUS na saúde mental chama-se psicologia. Tratamento médico é mais fácil. Eu vejo um paciente a cada 3 meses. Né? Eu medico, se ele está estável, eu vou ver a cada 3 meses, 4 meses. Vocês não. Né? Vocês, na psicologia, precisam de acompanhamento muito mais minucioso, que pressupõe um vínculo, né? Que pressupõe uma análise. E, às vezes, que pressupõe até um conteúdo, uma capacidade, um dispositivo cognitivo do próprio paciente que, em condições menos favorecidas economicamente, os pacientes têm menos recursos cognitivos. Portanto, o tratamento demora mais nesse sentido. Estou certo nessa perspectiva, né? Então, para vocês jovens,
tem um campo de pesquisa imenso aí. Para a professora Veridiana, que é professora, tem aí um campo de pesquisa também lindíssimo aí para a gente percorrer, que está sendo pouco explorado. Até hoje eu não tenho me deparado com muita produção científica que tenha explorado isso. Boa noite a todos, meu nome é Douglas, sou estudante de psicanálise clínica e tenho uma dúvida para passar para a professora Veridiana. O doutor Thiago falou de um aspecto dos doutores, né, que também tem diagnóstico em transtorno bipolar, e eu queria saber no aspecto da psicanálise. Existem também analistas que têm esse transtorno e qual seria, de fato, esse aspecto do contato com os pacientes, né, que tenham também o mesmo transtorno? Como é que está sendo isso? Existe essa possibilidade na psicanálise moderna, esse contato de auxiliar esses analisandos nesse processo, ou existe um certo preconceito no tratamento? Daniel, não? Douglas. Boa pergunta, Douglas. Então, o que eu entendi tem a ver assim, com os próprios analistas como... transtorno bipolar, lidando com as pessoas que também têm um transtorno. Há essa possibilidade? Bom, eu acho que deve existir, né? Certamente. Existe um preconceito ainda nesse aspecto? Olha, eu acho que o preconceito ele está na sociedade, né? Nenhuma sociedade de psicanálise está imune, né? Ou institutos, né? Mas eu acho que, como eu trouxe até no meu texto, eu acho que o Freud, que inaugura, né, que inventa a psicanálise, ele legitima o sofrimento mental. Ele está dizendo, é preciso escutar isso que esses pacientes estão sofrendo, né? Então eu acho que é uma posição de mais legitimar o sofrimento mental e dar acesso ao tratamento do que uma atitude discriminatória ou preconceituosa do mesmo. O Freud ele vai trabalhar, né, com 3 elementos principais, Douglas, que a psicanálise ela é, né, um método de investigação do psiquismo, né, então ela tem esse intuito, ao mesmo tempo ela é um tratamento, né? Então, olha só, ao mesmo tempo que ele está investigando esse funcionamento mental, seja ele ligado à bipolaridade ou qualquer outro, né? Mas é dessa escuta que legitima esse sofrimento que ele pode tratar. Acho muito difícil um tratamento psicanalítico em que o sujeito, né, a partir de uma situação de desmentido, de preconceitos, né, de discriminação, como um caminho possível, né? E aí pensando que a formação do analista, né, é o que Freud, né, vocês lembram, né, do tripé, que é sustentado pela nossa análise pessoal, os estudos teóricos, né, os atendimentos clínicos e as supervisões. Então não existe um analista, ou pelo menos, viu gente, o analista ele vem da sua própria análise. Não adianta só você fazer um curso teórico, né? Eu sempre falo para os meus alunos, o psicoterapeuta que não faz psicoterapia é alguma coisa, né, no mínimo duvidosa. Né? Como você vai vivenciar uma experiência de tamanha profundidade que é, né, a escuta do sofrimento do outro se você não vivencia essa experiência? E mais uma vez, acho que, né, se você falou lá, se existem, né, analistas com transtorno de bipolaridade, provavelmente tem, né? O Freud ele mesmo se considerava fazendo um clássico neurótico. Eu acho que é isso. O Ferenczi também foi acometido por várias questões emocionais, mas eu acho que o mais importante não é a questão do... não imagino uma sociedade de psicanalistas, né, sãos, né, completamente normais. Acho que isso, né, de perto ninguém é normal, né? Mas eu acho que a gente tem, né, a ideia do psicanalista é que ele se interessa pela investigação do seu próprio sofrimento, do seu psiquismo, do seu inconsciente. E é esse psiquismo que dá a legitimidade para ele ouvir o outro, né, e estar nessa posição de analista. Então, não
Não sei se eu respondi. Perfeito. Porque assim, eu me encontro nesse contexto que a gente está trabalhando aqui hoje e eu estudo psicanálise para me entender de fato e auxiliar outras pessoas nesse processo também que eu passei e hoje eu me sinto, de fato, vamos dizer assim, evoluído e uma pessoa que de fato é um exemplo para aquilo que já passou e hoje eu conquistei por meio da psicanálise e por meio dessa evolução toda que eu tive na vida. E aí eu pretendo futuramente de alguma forma auxiliar outras pessoas a passar por esse processo de uma maneira muito mais confortável, muito mais viva e muito mais realizável, entendeu? É isso, obrigado. A gente está acabando o nosso tempo. Assim. Eu queria só comentar nesse sentido. Assim, eu acho que muitas vezes as pessoas são assim, enquanto terapeutas ou enquanto médicos, psiquiatras, têm uma tendência a silenciar mesmo o sofrimento, assim, por uma questão de estigmatização. Eu acho que tem uma questão que passa por uma preocupação em relação à saúde psíquica do próprio terapeuta, porque obviamente, e aí por isso que é importante, acho que a Veridiana falou muito bem, a gente precisa estar sempre nos nossos processos atualizados, em dia com a terapia, né, com a psicanálise, com a análise, porque para você ter garantia de que você está saudável para cuidar do outro, que se você não estiver saudável, mais do que saudável, você precisa estar muito bem significado, lidar muito bem com essas questões para cuidar, né, para assistir o outro, né, para acolher o outro, eu acho que tem isso. Mas eu acho que a gente precisa fazer essa discussão sim, eu acho que é uma questão, na neurose a coisa vai muito mais fácil, né? A gente até gosta de dizer assim, eu sou meio obsessivo mesmo, né? Porque o sujeito ser um pouco anancástico até favorece a vida da gente, né? É muito mais obsessivo, organizado, disciplinado. Então, assim, médicos, né, em geral, tem características assim e a gente até valoriza. Mas se você disser que no campo psicótico é diferente, falar que alguém ficou psicótico, um terapeuta que já tentou suicídio. Sai da realidade. A gente não ouve isso nos nossos meios, né? Ninguém fala muito sobre isso, né? Provavelmente há essas pessoas que já passaram por situações graves e isso é silenciado mesmo nas nossas associações, sociedades, institutos, e talvez isso deva ser objeto de uma reparação no futuro em relação a essas questões. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da identificação, né? Quer dizer, eu me apresentar para o paciente, para a pessoa que eu estou cuidando, como alguém que tem um transtorno e que isso pode me tornar mais habilidoso para entendê-lo, é falso. Ou seja, a gente não precisa adoecer para se sensibilizar com a dor do outro, ou muito menos para ser habilidoso no processo de investigação, no processo terapêutico, né? Mas isso também não precisa virar um tabu, né? Como eu acho que ainda é. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? E por isso que eu digo, os pacientes, falem do diagnóstico para quem precisa saber. Quem não precisa saber do seu diagnóstico, não diga, né? Porque isso não vai trazer vantagem nenhuma. Se não for para trazer vantagem, para que você vai fazer isso? Então, eu acho que no processo, como cuidador, você só vai expressar isso, só vai expor isso, se isso fizer algum sentido, o que me parece que na clínica psicanalítica quase nunca. Né? Vamos encerrar por aqui, né, que a gente já chegou no nosso horário. Obrigada, Veridiana, obrigada, Thiago, foi excelente o nosso evento. Obrigada pela presença de vocês. Até mais.